mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja a dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de mesmo vagando aqui na solidão, de noite a descansar, dormindo ao chão. Em sonhos vou clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor. Betel aqui verei por teu favor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de E quando a morte enfim me vier chamar, nos céus com o Senhor irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Que abra a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 18, dando sequência à pregação panorâmica, expositiva e panorâmica nesse livro. Isso significa que, em geral, essas mensagens eu não me detenho nos detalhes,
mas para que todos possam compreender o assunto geral do livro e as aplicações possíveis. Atos capítulo 18, versos 18 a 23. Desculpe, 18 a 28. Nossa irmã orou a Deus intercedendo pelos ouvintes da palavra e também por mim que irei pregar. Deixe sua Bíblia aberta, nós também leremos outras passagens da primeira carta de Paulo aos Coríntios e aquela que nós lemos durante a ordem do culto em Efésios, capítulo 4. No Brasil, dizer que é evangélico não informa muita coisa quanto à religiosidade. Você concorda com essa afirmação? No Brasil, dizer que é evangélico não informa muita coisa quanto à religiosidade. Atualmente, por parte da mídia, há uma tentativa de colar o crime organizado a membros da igreja evangélica, no Rio de Janeiro. Assim como aconteceu lá no período dos Césares, quando Nero acusou os cristãos de badernarem e colocarem fogo em Roma. Então, ao longo do tempo, as forças políticas querem, de alguma forma, incriminar os evangélicos. Bom, mas a acusação é de que há traficantes evangélicos. Em parte nós concordamos, porque hoje, como eu disse, dizer que é evangélico não informa muita coisa quanto à religiosidade. Isso porque grande parte dos que se denominam evangélicos assumem algumas doutrinas dos seus líderes acriticamente. Então surge um líder novo aqui, aquele grupo segue aquele líder acriticamente. Esse é o tipo de evangélico que nós temos. Também, alguns criam as suas próprias convicções. Eles leem a Bíblia e, do jeito que lê a Bíblia, começa então a interpretar com suas próprias convicções. E ainda, em geral, muitos desses evangélicos, suas crenças se fundam em experiências pessoais e não na fé bíblica historicamente reconhecida como cristã. Portanto, este evangélico é algo esquizofrênico. Uma mistura de doutrinas do líder com doutrinas pessoais que se desenvolve com base na sua experiência pessoal, a ponto de não mais reconhecermos se é uma fé cristã histórica ou se é mais uma novidade doutrinária e da prática. Isto causa um grande problema à igreja do Senhor Jesus Cristo. E desta forma, o número de evangélicos aumenta. O número de evangélicos aumenta na mesma proporção do analfabetismo doutrinário e prático. Concordam com isso? O número de evangélicos aumenta na mesma proporção do analfabetismo doutrinário e prático. Sendo assim, irmãos, nós leremos a passagem que temos aqui diante de nós hoje, e fala do fim da segunda viagem missionária e o ministério de Apolo. Veremos alguns elementos do tipo discipulado, baliza doutrinária, cooperação no Evangelho, identificando que a fé cristã, ela tem sim certos parâmetros, e que não é esse balaio de gato, vamos dizer assim, que nós temos visto no evangelicalismo brasileiro. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias em Corinto, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou ali, ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhes
eles que permanecesse ali mais algum tempo, não cedeu. Mas, despendido-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia, havendo passado ali algum tempo. Saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia, Frígia, confirmando os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque, com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. O propósito da mensagem de hoje é vermos como que, apesar da diversidade de tipos de pessoas, você tem aqui Paulo, Silas, Priscila, Áquila, o próprio Apolo, pessoas diferentes que professam a fé, a doutrina, na essência, permanece a mesma. Eles têm uma identidade doutrinária, professam a mesma fé, ainda que com experiências religiosas diferentes. O objetivo pastoral, irmãos, é encorajar o ministério cristão de ensino, de apoio à missão. Que nós, então, continuemos a ensinar, sem nos fadigar, e apoiar a missão. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Nós estamos aqui, em termos de contexto, dos versículos 18 a 23. Eu vou focar mais nos versículos 24 a 28. Final da segunda viagem missionária, versículos 18, nós vemos aqui, Paulo deixa a cidade de Corinto, retornando à base na Síria, a igreja de Antioquia. Antes de ir para Antioquia, ele desce de Corinto, passa em Cencreia, ainda na Acaia, e partiu dali para Éfeso. Nos versículos 20 a 22, chegando em Éfeso, Priscila e Áquila, que foram para ele grandes cooperadores em Corinto, partem com ele para Éfeso. Chegando ali em Éfeso, ele prega, mas rapidamente se despede para o seu rumo original, que era Jerusalém e depois Antioquia da Síria. Nos versículos 20 a 22, se despede dos irmãos de Éfeso, como nós lemos, chegando ao seu destino. Antioquia da Síria, versículo 22. E no versículo 23, Lucas faz um resumo, sinteticamente, o que aconteceu com a terceira viagem missionária. Paulo chegou, depois da segunda viagem missionária, Paulo chegou a Jerusalém, subiu a Antioquia da Síria. Lembra-se, Antioquia, aquela igreja que é a igreja enviadora, é a base da missão. Paulo fica ali, e o versículo 23 dá um resumo da terceira viagem. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia, Frígia, confirmando todos os discípulos. Então Paulo, na terceira viagem missionária, passou por todas as cidades da segunda viagem, confirmando, fortalecendo os discípulos. Nesse ínterim, Lucas abre um parênteses para falar do ministério de Apolo. Dos versículos 24 a 28. Nos versículos 24 a 26, Apolo em Éfeso. E aqui Lucas registra quem era este homem. Ele ficou em Éfeso, enquanto Priscila e Áquila estavam ali. E depois ele foi encaminhado para Corinto. Quem era este homem? Um judeu,
natural de Alexandria. Alexandria era uma cidade do Egito, famosíssima por sua biblioteca, um lugar de eruditos. Ali surge uma das figuras importantes no cristianismo, como Filo, que tentava unir filosofia com a revelação do Antigo Testamento. Em Alexandria também foi traduzida a Septuaginta, o Antigo Testamento da língua grega, 200 anos antes de Cristo. Portanto, este homem era africano, tinha uma cultura grega helênica, onde tinha uma grande biblioteca. O Apolo é descrito aqui como alguém erudito, ou seja, um estudioso da palavra, eloquente e versado nas escrituras do Antigo Testamento. Então ele conhecia bem o Antigo Testamento, era um erudito, mas ele lia o Antigo Testamento na língua grega, que foi uma edição ali da Septuaginta. Bom, este homem também é marcado aqui como um homem fervoroso de espírito, era do reteté. Não, ele era alguém entusiasmado. Ele pregava com grande empenho. Eu até fiquei pensando em mim, eu não sou um pregador tão entusiasmático assim. Os irmãos dormem. As crianças dormem. Os irmãos até que não vejo dormir, não. Se começar a dormir, eu vou ficar preocupada. Começar a bater no púlpito, né? Não tem argumento, grita. Era um homem entusiasmático, cheio do Espírito. E ele falava com precisão acerca de Jesus Cristo. Essas são as características deste homem, Apolo. Era um cristão, era um erudito, tinha uma vasta cultura, um pregador poderoso, porque era conhecedor. E aqui a palavra é catecúmenos. Ele tinha passado pelo catecúmenos. Ele tinha sido ensinado. E ensinava com precisão a Jesus. Mas há um aspecto aqui importante de ser destacado, que é o que Lucas quer nos mostrar. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. O poderoso aqui é versado ou erudito, tá bom? Ele era instruído, catecúmenos, essa é a palavra aqui, no caminho do Senhor, e sendo fervoroso do Espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, mas tem um porém, vírgula, conhecendo apenas o batismo de João. O que significa isto? Conhecer apenas o batismo de João? Eu quero que você leia comigo o capítulo 19, que vai ser um tema de Paulo no começo da igreja de Éfeso. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Porventura, recebestes, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então, veja, eram discípulos, mas não conheciam a pregação da nova aliança, em que o Espírito seria derramado sobre todos. Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e também falavam em línguas como profetizavam. O foco que eu quero dar aqui, só para vocês entenderem, que havia na igreja de Éfeso alguns cristãos. Só que esses cristãos tinham ainda uma fé deficiente. Por quê? Porque haviam sido batizados com água no batismo provisório de João. E é isso que Paulo diz. O batismo de João é válido, mas ele era provisório. De modo que essas pessoas não receberam água em suas cabeças, mas receberam o derramamento do Espírito, para que se cumprisse a profecia lá
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Desse modo, Apolo era então batizado nesse batismo preparatório, que simbolizava o arrependimento dos pecados, falava da antiga aliança, mas ele não conhecia ainda a promessa da regeneração, da justificação dos pecados e da vida eterna em Cristo Jesus. Então, queridos, qual é o foco de Lucas ao apresentar Apolo? Não é se ele tinha sido batizado ou não em nome de Jesus. O que Lucas está dizendo, que apesar de ele ser um pregador entusiasmado, apesar de ele ser versado nas escrituras do Antigo Testamento, ainda apresentava lacunas na compreensão da doutrina cristã e precisava ser ensinado. Ele era poderoso, versado, um erudito, mas ele ainda estava limitado ao conhecimento da antiga aliança. Ele sabia da necessidade de arrependimento, do perdão de pecados em Jesus, mas, por exemplo, o ministério do Espírito Santo sobre todos, a justificação pela fé, a promessa de regenerar, talvez ele ainda apresentasse alguns defeitos na hora de ensinar. E diante disso, versículo 26, isso é o ministério dele em Éfeso. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomando consigo, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Esse homem prega demais, é uma bênção. Mas ainda há algumas deficiências a serem corrigidas. Ele precisa tomar conhecimento da promessa da nova aliança, da regeneração, da justificação pela fé, da ressurreição dos mortos, da igreja universal, coisas que na pregação dele não aparece. É só pau na cabeça. Arrepende-te, raça de víbora. E parava nisso. Era a pregação cristã. Havia identidade desse povo que conhecia só o batismo de João com a igreja do Novo Testamento. Havia uma identidade. Por isso eles eram chamados cristãos. Sendo assim, é possível que haja cristãos com grandes deficiências na sua fé, no seu conhecimento. Mas se há identidade, de fato, da fé cristã, é preciso apenas se aprofundar mais e desfrutar. Então falava na sinagoga e recebeu a instrução de Priscila e Áquila. E eu li um comentarista que eu achei interessante. Veja só a humildade de Apolo. Imagina um doutor ser chamado pelos irmãos da igreja, da sinagoga, Priscila e Áquila com as mãos todas calejadas. Priscila não, que ela ficava na lojinha. Mas o Áquila falava todo errado. Falou, vem cá, vamos aprender um pouquinho mais do Evangelho. E ele se dispôs a ouvi-los. Afiar o machado. Então perceba que, apesar da diversidade de pessoas, apesar da diversidade de experiências, apesar da diversidade da antiga e da nova aliança, há uma unidade doutrinária que os une. E isso precisa ser levado em conta. Muitos evangélicos se dizem evangélicos hoje, mas não é que a igreja presbiteriana se tornou uma seita. Mas nós devemos tomar cuidado em chamar qualquer um de irmão. Eu não chamo. Ah, esse aqui é irmão. Eu não sei. Hoje não dá para saber. Será que de fato há uma unidade da fé? Será que esta pessoa professa o mesmo que eu? Hoje no Brasil, não dá para saber. E uma pergunta que se faz para você. Que fé você professa? Você sabe a sua fé? Ou é uma mistura de seguir o líder com revelação pessoal, com próprias convicções ao ler a Bíblia?
Ou seja, é uma coxa de retalhos estranha que não dá para saber se realmente você é cristão ou não, do ponto de vista histórico e bíblico. Analise. Então, este é o ministério de Apolo em Éfeso. Depois, Apolo é encaminhado a Corinto. O ministério dele em Corinto. Versículo 27 e 28. Querendo ele percorrer a Acaia é ali a região de Corinto, tá bom? Que é a igreja de Cencreia, a igreja de Corinto e mais para cima Grécia. Querendo ele percorrer a Acaia, versículo 27, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. Haviam crido pelo ministério de quem? De Paulo, Silas e Timóteo. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. Agora, depois de ter passado pelo Instituto Bíblico de Priscila e Áquila, ele estava plenamente capacitado a pregar com todos os seus dons e talentos a doutrina cristã, de maneira completa, como ela foi apresentada. E diz que o ministério dele foi próspero. Quem mandou a cartinha? Priscila e Áquila. Priscila e Áquila recolheram ele em casa, ensinaram algumas coisas da nova aliança e ele queria ir para Corinto. Quem era de Corinto? Vocês lembram quem fundou a igreja de Corinto? Estava ali, Paulo, Priscila e Áquila. Eles escrevem uma carta, recebam Apolo aí. Tô imaginando a carta, tá bom? Estimados irmãos em Cristo, a graça do Senhor Jesus, vos envio e encaminho o irmão Apolo, que esteve conosco pregando a palavra, recebam-no. Assinado, Priscila e Áquila. Ele pegou a cartinha, chegou na igreja e foi uma grande bênção para a igreja de Corinto. Ele convencia com grande poder que Jesus é o Salvador. E ele pregava tão bem e ensinava tão bem que alguns ineptos começaram a ter predileção por Apolo. Eita, homem bom, cheio de Deus. Esse prega, hein? E o coitadinho de Paulo, meio gago. Coitado não, Paulo era persuasivo e pregava muito bem. E começou aquele partidarismo na igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. Aquilo que é bênção, muitas vezes nós podemos tornar em maldição na igreja. Paulo nunca rivalizou com Apolo. Nunca. E você pode ver isso na primeira carta, no capítulo 16, que ele diz: Apolo não quer ir aí, eu quero enviar ele para Corinto, mas ele não quer ir. Nunca rivalizaram. Mas a comunidade começou a ter predileção por um ou por outro, a ponto do apóstolo Paulo ter de ensinar. Eu preguei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. E ele diz ainda que tudo é de Deus. A igreja não é de Apolo, não é de Pedro. Mas ele teve um ministério próspero, e foi um cooperador com Paulo, um evangelista eficaz e um pastor para a igreja. Isso aqui é muito bonito na igreja cristã. Nem todo pregador é igual, nem todo pastor é igual, nem todo evangelista é igual. Há uma diversidade, mas há uma unidade na fé. E vocês, como cristãos, devem reconhecer o que vem de Deus, o que é cristão e o que não é. Como é que você vai saber o que é cristão ou não se você não for ensinado? E nós corremos o risco hoje em dia. Corremos o risco não. Temos enfrentado isso hoje em dia. De que alguns confundem a igreja presbiteriana com o reverendo Nicodemos e Hernandes. Vem de igrejas onde o líder máximo fala uma coisa e tem essa experiência de vir à igreja e falar assim: mas o pastor lá falou tal coisa.
a Igreja Presbiteriana do Brasil é regida pelos seus símbolos de fé, não por interpretações de pastores, ainda que eles sejam muito bons. Então, se você quer confirmar qual é a doutrina presbiteriana, palavra de Deus e símbolos de fé. Não se o X, o Y, Z falou lá na internet. Isso tem causado alguns pontos de conflito. Porque vieram de experiências onde o líder máximo diz uma coisa. Examine. Este homem foi uma grande bênção. Há essa diversidade, mas há uma unidade doutrinária que caracteriza o que é cristão e o que não é. Então, irmãos, que Lucas mostra para nós, mais uma vez, é que a influência cristã aumenta no Império Romano, concluindo. As principais províncias são alcançadas: Ásia, Acaia, Macedônia, isso do Império Romano. A diversidade aumenta, o número de discípulos amplia, a igreja cresce e se desenvolve, mas fundamentada em um fundamento, fundamentada em algo comum: a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Diferentes pessoas, diferentes costumes, diferentes interpretações marginais, mas naquilo que é central, havia uma identidade entre eles. Nós vimos então que na terceira viagem, Lucas resume o que Paulo fez. Na terceira viagem ele passou pelas igrejas que já havia plantado e fortaleceu os irmãos. E parou por 2 anos em Éfeso, que nós vamos ver um dia no próximo sermão, depois das férias pastorais. Então, algumas aplicações que nós deduzimos daqui. Fortaleça os novos discípulos. Versículo 23 que nós lemos. Os novos discípulos são como plantas no jardim. Quem são os novos discípulos hoje? Os irmãos da classe de catecúmenos, que estão talvez ainda em choque, alguma luta na doutrina. Alguns que não conhecem o Evangelho, que estão aí enfrentando, tropeçando. Fortaleça. São como plantas que devem ser cultivadas e guardadas até que elas comecem a frutificar. Então tenhamos paciência. Hoje a classe de catecúmenos na Igreja Presbiteriana Conquista funciona assim. É uma classe preparatória para quem quer ser membro. Funciona da seguinte maneira: de maneira cíclica. São 30 assuntos que, se você vier com constância, você termina em 10 meses, 11 meses. Só que se você faltar muito, tem gente que diz que é mais fácil passar em engenharia do que se formar no catecúmenos. Mas isso não tem a ver com a igreja. Tem a ver com a pessoa que está experimentando isso e o quanto ela valoriza esse aspecto. Então, nós estamos aí cuidando desses irmãos, fazendo com que o trabalho fortalecendo. Então, essa é a primeira aplicação. Considerarmos o cuidado especial com os nossos irmãos e irmãs que estão ali começando na fé. Tem uma lista e você pode conhecê-los. Fica ali em cima naquela sala. Fortaleça esses irmãos que estão começando. Receberam Cristo, mas ainda de maneira muito superficial ainda. A segunda coisa, irmãos, é zele pela doutrina. Deus levanta diversos tipos de pessoas para que o seu reino seja manifestado, de Paulo a Apolo. Mas quanto ao ministério da pregação da palavra, desde o princípio era necessário estabelecer parâmetros doutrinários daquilo que era considerado mensagem cristã. Então, zele pela doutrina.
professores da escola dominical, irmãs que ensinam as crianças até os adultos, zelem pela doutrina. Nós não podemos tergiversar nisto. E a classe de catecúmenos é uma experiência notável para que todos tomem conhecimento da doutrina e a assumam ou a rejeitem. Tem uma fala do pastor, muitos anos, nossa, fugiu aqui da minha mente agora. Pastor bastante importante da IPB. Falou assim: ninguém te obriga a ser presbiteriano. Mas se você assumiu, faça-o com dignidade. Ninguém pega você lá pelo pé, fala, entra aqui na igreja presbiteriana. Não. Então, irmãos, zelo doutrinário. Isso aqui que eu estou falando não é fundamentalismo. É que precisa haver uma unidade de fé para que a igreja mesmo não imploda por dentro. O que nós vemos nessas experiências religiosas é que a pessoa, como eu disse, ela crê no líder, ela crê no que ela crê porque ela entendeu daquele jeito, e ela tem um monte de experiência. Ela junta tudo isso e diz: isso aqui é cristianismo. Não é. Muitas vezes não é. Passa longe. Então, irmãos, zelem sim pela doutrina, preservando aquilo que é característico de cristãos. Terceiro, continue ensinando. Continue ensinando. Priscila e Áquila expuseram o caminho de Deus com mais exatidão a Apolo. Então nós temos pessoas vindo de outras denominações, em geral neopentecostais e até mesmo de seitas. Então são pessoas que, como vocês, que já são membros, na forma parecem ser cristãos, mas trazem muitos ensinos esquisitos, que não conferem com a fé cristã histórica. Precisam ser reorientados e alguns até rebatizados. Por quê? Porque a igreja da qual pertencem não tem nenhuma identidade com o cristianismo bíblico histórico. Não é porque o batismo não vale, é porque a igreja não existe. Então não fiquem escandalizados, não. Falar, pastor, mas é um só batismo. Então você entendeu o que significa um batismo? A unidade da fé. Aquele batismo é válido. Mas se não há unidade da fé, aquele batismo não é válido. Ah, mas eu criei. Você criou em crer, meu filho. Ah, eu criei em Jesus. Hoje você tem que saber quem é Jesus, o que é salvação, o que é crer. Para que a igreja seja de fato cristã. Então, irmãos, dado que apesar de alguns frequentarem igrejas, muitas igrejas têm ensinos incompatíveis com a fé cristã histórica e bíblica. Se você é um desses que está nessa condição, recomendo que comece a classe de catecúmenos e passe lá 6 anos, se for preciso. Estou brincando, 6 anos não precisa. Mas 1 ano, 2, para que você tenha plena consciência da fé, se ela é salvadora, se ela é bíblica ou não. Fortaleça os novos discípulos, zele pela doutrina, continue ensinando. Em outra aplicação, sirva em família. Áquila e Priscila eram consagrados ao reino de Deus. Paulo diz: vão para Éfeso. Eles estavam em Corinto. Você podia dizer: mas a gente já está aqui com a lojinha, nós já temos aqui está tudo certo, para que a gente vai para Éfeso? Não, eles simplesmente vão para Éfeso. Lá eles são hospitaleiros, são zelosos no ensino. Eles encorajam os ministros. Apolo quer ir para Corinto? Vai, Apolo! Mas faz a provinha antes. Não, estou brincando, não faz a provinha não. Vai! Eram discipuladores cuidadosos. Famílias que abençoam a obra de Deus. Que nós tenhamos famílias assim. Sirva em família. E por último, anuncie a obra de salvação em Cristo.
O conteúdo central da mensagem é demonstrar que Jesus é o Cristo, ou seja, Ele é o Salvador. Ele é o Messias prometido desde os tempos eternos. Que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. De que Ele somos sumo sacerdote da nova aliança. Não precisamos mais de outros sacrifícios. Que o sacrifício dele é perfeito, eterno, e que os seus pecados são perdoados nele. Você não precisa de mais nada. Somente a graça da fé, para que os seus pecados sejam perdoados, e que você desfrute dessa certeza. Este é o centro da mensagem cristã, da antiga e da nova aliança. Que nesta manhã, como eu propus, não sei se o Espírito Santo também está confirmando, que vocês continuem ensinando, apoiando, cuidando dos novos convertidos, entendendo que a igreja é uma diversidade de pastores, de mestres, mas que você também identifique a doutrina que você crê, se ela é cristã histórica ou se ela é uma colcha de retalhos do evangelicalismo brasileiro. Que Deus os ajude. Amém. Ó fronte ensanguentada, em tanto probrido de espinhos coroada, com ódio e com furor, tão gloriosa outrora, tão bela e tão viril, tão abatida agora, de afronta e escárnio vil. Quão humilhada pende a face do Senhor, não vive, não esplende, já não tem luz nem cor. Ó crime inominável, fazer anuviar o brilho inigualável de um tão piedoso olhar. Estás tão carregado, mas todo o fardo é meu. Eu só me fiz culpado e o sofrimento é teu. Venho aos teus pés tremente, mereço a punição, mas olhas-me clemente com santa compaixão. Ser meu refúgio forte,